Então, pessoal, eu sei que esse assunto está ficando um pouco chato já, mas a gente tem que falar, porque muita gente está perguntando, muita gente está se preocupando com esse assunto. Então, vamos fazer um pouquinho mais de análise sobre o Visa Boletim de outubro e o que esperar e como você deve se planejar em casos de EB1, EB2, EB3 para esse novo ano fiscal que já começou, o ano fiscal 2024. Fiquem ligados. Então, gente, como vocês sabem, o Visa Boletim do primeiro mês do ano fiscal 2024, que é outubro de 2023, chegou e decepcionou muita gente. Outros gostaram, mas por questões diferentes, a gente não vai perder tempo com isso agora. Mas o Visa Boletim realmente de 2023, outubro de 2023, é uma coisa que eu realmente nunca vi antes. Pelo menos eu não me lembro de ter visto, por exemplo, o EB2 subir 7 dias em um retrocesso quando começou um novo ano fiscal e pelo menos 40 mil visas se colocaram disponíveis para essa categoria e só subiu 7 dias. Então, por que isso está acontecendo, né? Por que o EB2 está passando por isso, também o EB3, por que o EB3 Unskilled não aumentou tanto? Então, vamos discutir mais esse tema hoje. Vou mostrar para vocês algumas coisas aqui e a gente vai poder fazer uma análise um pouco mais profunda e tentar fazer algum tipo de previsão. A gente não tem bola de cristal, a gente não sabe ler tarô, a gente não sabe adivinhar o futuro, senão não estaria aqui, né? Mas a gente tem que realmente se programar para esse ano fiscal, porque não vai ser fácil, mas também não vai ser tão difícil quanto muita gente está pensando. Então, se você tem um sonho de imigrar para os Estados Unidos e conseguir o seu Green Card, você ainda pode conseguir esse ano fiscal ou no próximo, desde que você comece o seu processo a tempo. Então, a gente vai falar sobre isso agora e vamos ver como a gente fica com o ano fiscal 2024. Então, aqui nós temos o Visa Boletim, estamos esperando o de novembro, né, que deve sair talvez na próxima semana, a gente vai falar sobre isso. Mas vamos ver então o de outubro, que é o que você até conhecem, já deve saber até como é que está esse boletim de outubro. Então, vamos falar das categorias de trabalho, tá, gente? A gente não vai falar aqui agora de processos family-based, porque eu posso depois fazer um vídeo sobre isso, mas eu quero deixar esse vídeo apenas para o pessoal que está sofrendo com a categoria EB2 e EB3 e EB3 Unskilled, tá? Então, como vocês viram, a data final não está mais sendo usada pelo Serviço de Imigração para você entrar com o seu ajuste de status. Então, hoje você pode entrar com ajuste de status com base na Dates for Filing. Essa data final aqui, ela serve para outras coisas, incluindo você ter a sua entrevista, ter o seu Green Card. É para finalizar o processo, é Final Action. Então, Final Action quer dizer ação final. Então, isso aqui está dizendo o seguinte: na categoria EB1, todo mundo está current, seu Green Card está aprovado, a petição está aprovada já, receba o seu Green Card e seja feliz. Já o EB2, não. O EB2 só pode receber o Green Card agora quem protocolou antes de 8 de julho de 2022. Lembrando que o de setembro estava marcando 1º de julho. Um absurdo, só moveu 7 dias. A categoria EB3 de Skilled e Professionals pode receber o Green Card se a sua data de prioridade, que no caso não é a data do I-140 ser protocolado, é a data do Labor Certification ser protocolado. Essa data é anterior, tem que ser anterior a 1º de dezembro de 2021 e os Unskilled, esses aí, coitados, a gente não sabe nem como é que vai ficar, vamos falar mais sobre isso aqui. 1º de agosto de 2020 para ter o Green Card. Então, gente, se você está realmente preocupado no tempo de receber o Green Card, essa é a tabela que você tem que ver. Se o seu 485 já está pendente, você já está aprovado no seu I-140, seja qualquer categoria que você esteja aqui, você tem que se lembrar que essa aqui é a data final para você receber o Green Card. Então, eles vão começar a chamar com base nessa data. E aí, a data para entrar com ajuste de status, que agora esse mês a imigração vai fazer como estava fazendo com os processos de família,
vai aceitar o Data Profiling para você entrar com o seu ajuste de status. Então, aqui no caso, nós temos o EB2, incluindo o EB2 National Interest Waiver. Tudo isso é EB2. É EB2 que faz com Label Certification e o EB2 National Interest Waiver. A diferença é que o EB2 feito com Label Certification, data de prioridade, é quem teve o Label Certification protocolado, dada entrada, antes de janeiro 1º de 2023. 1º de janeiro de 2023. E para o EB2 National Interest Waiver, quem teve o I-140 protocolado antes dessa data. Tá? Então, esses podem entrar agora com ajuste de status no EB2. O EB1 está current, então tá beleza, manda ver, tudo tranquilo. O EB2, o EB3, no caso de profissionais e pessoas com experiência ou com a formação mais inferior, estão entrando com ajuste de status se você fez o seu processo, se o seu Label Certificate foi protocolado antes de 1º de fevereiro de 2023. Então, muita gente vai entrar aqui, porque, de fato, se você protocolou o Label Certification antes de 1º de fevereiro de 2023, deve estar recebendo o seu Label Certification aprovado agora, ou então no próximo mês, que está levando o quê? 8, 9, 10 meses, em média. Então, já deve estar chegando a sua aprovação, já vai poder entrar com o 140 e já vai poder entrar com o ajuste de status também. Tá? Então, isso aí não foi tão ruim para a categoria EB3. Foi a categoria que melhor ficou nessa situação, foi a categoria EB3 normal. Agora, a categoria EB3 Unskilled, lembrando que são 10 mil vistos por ano, eles estão liberando para entrar com o ajuste de status quem começou o processo antes de dezembro 15 de 2020. Tá, gente? Dezembro 15 de 2020. Ou seja, se você começou um processo em 2020, nós estamos em 2023, e você só agora vai entrar com o Label Certification, você vai entrar agora com ajuste de status, imagine quem estiver começando um processo Unskilled agora. Então, a previsão é realmente levar mais tempo. Por que isso está acontecendo? Porque o EB3 Unskilled foi usado de forma, assim, bem... Deixa eu colocar uma palavra aqui para não ofender ninguém. Foi meio que bagunçado, foi usado de forma bagunçada, de forma desordenada por essas empresas de fabricação de EB3, né? Que tem, às vezes, contato com outras empresas que vão ser o empregador e reloca a pessoa para trabalhar num lugar, depois vai para outro lugar e não trabalha no carro que foi oferecido e ameaça ficar lá se não sair, se não ficar pelo menos 2 ou 3 anos trabalhando com a empresa, eles ameaçam chamar a imigração. A gente já tem vídeo sobre isso, é tudo ilegal, é tudo fora da lei, não tem que se preocupar com isso agora. Mas, como eles venderam bastante, isso está tomando lugar de quem fez o seu EB3 Unskilled de forma correta, ou seja, quem tinha um empregador e o empregador que buscou empregar alguém. Então, é aquela pessoa que quer empregar a sua nene, é aquela pessoa que quer empregar o motorista, ou aquela pessoa que quer empregar, às vezes, pessoas que trabalham na limpeza, trabalham no seu restaurante, mas não como aquela fábrica de EB3 que essas empresas fazem, né? Em que você acaba pagando por uma fase do processo que você não deveria pagar, porque quem paga isso aí é o empregador. Mas, enfim, já temos vídeo sobre isso, não vamos discutir esse assunto agora. Mas, então, esse caso, realmente, se a gente for fazer a previsão, ele pode levar aí, sei lá, 4, 5 anos para sair, ou até mais. Depende de como vai ficar a fila. Quanto mais gente entrar e menos gente está recebendo o Green Card, mais essa fila vai aumentar. E aí a previsão o tempo de processamento, o tempo de espera, no caso, vai aumentar bastante, tá? O Departamento de Trabalho até pode conseguir, com esse modelo novo que eles têm agora aí, até pode conseguir diminuir o tempo de processamento, mas isso não vai adiantar nada, porque, na verdade, a espera maior vai ser o Visa Bulletin e não o Departamento de Trabalho, nesse processo de EB3. E já na categoria EB3 Skilled, se você começar um processo agora, basicamente, subentende-se que quando você chegar na aprovação do Label Certification, que vai levar em torno de 1 ano e meio, diria talvez 1 ano e meio, assim, bem realisticamente falando, mas pode ser até mais, né? Se tiver auditoria, por exemplo. Mas, então, como você vai começar o Label Certification dentro de 8 meses e o Visa Bulletin está com 8 meses de diferença,
subentende que quando entrar o seu Label Certification, se continuar aumentando um mês a cada mês de calendário, vai estar chamando já a data de prioridade quando você for entrar com o ajuste de status, depois que aprovar o seu PERM, o Label Certification. Então, nesse caso não está tão ruim. Então, realmente está muito bom para quem quer começar um EB3, tá? Quem tem o seu empregador, quer começar o seu EB3 skilled ou profissional. Profissional é para aquelas profissões que tem, normalmente se exige um bacharelado, e o skilled é aquela profissão que exige 2 anos de experiência, normalmente, ou que exige um associate degree, por exemplo, um diploma de 2 anos, diploma técnico, alguma coisa assim. Então, nesse caso, vale a pena começar, quase que você não vai sentir os efeitos do Visa Bulletin, tá? Em termos de entrar com ajuste de status, tá, gente? Claro. Agora, nossa preocupação aqui maior, nesse momento, claro que eu também estou preocupado com o EB3 Unskilled, esse aqui a gente não tem muito, a gente tem só que aguardar e esperar, né? O do EB2, principalmente o EB2 National Interest Waiver, ele está um pouco melhor por a imigração deixar você fazer o ajuste de status pelo Dates for Filing. Mas isso deve realmente desencorajar aquelas pessoas que tentam vir para aqui como turistas, para daqui então entrar com o EB2 e entrar com ajuste de status. Isso não é uma boa prática, não era antes, não é boa agora de jeito nenhum mesmo, porque a incerteza é muito grande, você não sabe se vai conseguir naqueles 6 meses entrar com o processo e, vamos falar, né, gente, eu já falei outros vídeos sobre isso, você não deve entrar com um visto de turista com a intenção premeditada de aplicar para ajuste de status, porque isso é uma violação da doutrina da dual intent, dupla intenção. Então você não pode fazer isso, mas vamos falar aqui então da previsão. Então a gente tem aqui 1º de janeiro de 2023, é a data limite que você tem que ter entrado com 640 antes, para poder entrar agora com o ajuste de status, tá? Agora, uma coisa interessante é que a imigração pode aumentar essa data, o Dates for Filing, pode aumentar muito mais do que o Final Action Dates, que é a tabela A. Então eles podem subir muito mais essa data aqui agora. E eu inclusive acho que eles vão fazer isso. Isso pode ter uma repercussão já para novembro ou pode ter para dezembro. A gente não sabe, mas é interessante se você, por exemplo, entrou com o seu processo em, vamos dizer, maio de 2023, tá? Maio desse ano. Você está aí meio que ressabiado, né? Porque o Visa Bulletin saiu e não alcançou sua data e tal. Mas vamos dizer que em novembro eles pulam a data Dates for Filing para junho de 2023. É possível. Não estou dizendo que vai acontecer, não sei, eu não tenho nem ideia de que data que vai ter lá. Mas pode ser que suba. E aí, se subir, vai alcançar você que fez o seu processo em maio, em abril, em março, em fevereiro, que ficou fora desse, mas agora vai poder entrar. Então, para vocês entenderem como é importante você começar o seu processo o quanto antes, tá? Aqueles que ficaram caindo no boato de o EB2 está fechado, né? O Visa Bulletin fechou para o EB2, não pode aplicar para o EB2. Gente, quanta gente fez consulta aqui com a gente e já apareceu falando, eu queria falar sobre o EB2, mas eu fiquei sabendo que está fechado, né? Aí eu falo para as pessoas o que eu falo para vocês aqui. Não, gente, não está fechado. Qualquer pessoa pode aplicar o EB2, o EB3, o EB3 Unskilled, o EB1, o EB5, pode aplicar o que quiser. O que você não pode é entrar com ajuste de status, ainda. Mas se você entrar com o seu processo, quem ouviu isso, quem não ouviu os boatos e entrou com o processo em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, vai ser beneficiado se o Visa Bulletin subir para junho. Tá? Então a gente não sabe como vai subir a Dates for Filing. Tá? A imigração pode sair um pouco do padrão do Final Action Dates, já que eles estão agora deixando o Employment Based fazer Dates for Filing, ao invés de usar o Final Action Date para entrar com ajuste de status. Então, vocês estão vendo aí quanto é importante começar. E como muita gente agora já percebeu que o Visa Bulletin não abriu, como estavam falando, para todo mundo entrar com ajuste de status, então, aqueles que estavam esperando, que estavam no boato de que o EB2 está fechado, agora já viram que eles têm que realmente entrar com o processo o quanto antes. Então, todo mundo vai querer entrar. Então, a gente está esperando que muita gente vai entrar com a EB2 agora, para garantir lugar na fila. E se você ficar ouvindo os boatos que está fechado a EB2 e que não deve fazer agora, deve esperar, que eu só quero entrar se for com ajuste de status, você vai ficar mais para trás na fila. Você só vai ver a fila crescer.
tá? Então, esse é o momento de você fazer um planejamento. Então, se você for olhar, vamos ver um planejamento para o EB2. Se você entrar com o EB2, a gente aqui, por exemplo, gasta uns 3, 4 meses, talvez 5, depende do caso, para montar um processo de EB2. Porque a gente não faz só o copy-paste dos consultores lá da Flórida, né? Então, a gente prepara o caso, a gente analisa com o cliente, trabalha realmente a 4 mãos. Então, a coisa é feita de forma bem minuciosa, bem detalhada, e isso leva tempo, tá? Então, 3, 4, 5 meses para montar um processo desse. Depois que da entrada, pronto, você agora tem o seu lugar na fila. Você garantiu a sua posição na fila. Você vai ficar agora aguardando, seja pelo Brasil, quem está fazendo o processo consular, ou fora dos Estados Unidos, vamos dizer assim, ou você está aqui, mas está estudando, está fazendo seu The Books on the Table, ou uma faculdade, sei lá, qualquer coisa aqui, está estudando e está esperando o dia que vai abrir o Visa Bulletin. Então, você entrou com o seu processo, você tem seu lugar na fila. Quando esse Visa Bulletin pular e alcançar sua data, você vai dar risada de quem ficou ouvindo o boato e não entrou, tá? Então, o que acontece? Hoje, você gasta 3, 4 meses para montar um processo desse. Vamos colocar aí mais uns 6 meses, né? A migração pode decidir o seu caso em 8 meses, em 6, em 4, até em 20 dias já vai acontecer sem Prime Process. Mas vamos dizer que 6 meses seja uma média. Vamos chutar aí uma média como 6 meses. Nesses 6 meses, então, mais os 3 que você aplicou, 3, 4 meses que levou para fazer o processo, nós estamos falando de 10 meses. Em 10 meses, o Visa Bulletin está chamando janeiro de 2023 em outubro. Outubro é o mês 10, janeiro é o mês 1, ou seja, vamos contar que seja dezembro, que é 1º de janeiro, né? Então, vamos contar que seja dezembro. Então, são 10 meses de atraso no Visa Bulletin, em relação à data de prioridade, a data que você entrou com os 140. Então, se você vai gastar 10 meses para ter o seu processo aprovado, em média, então, quando você tiver o processo aprovado, teoricamente, já vai estar entrando no próximo ano fiscal, quase perto do próximo ano fiscal. E já vai estar praticamente chamando seu lugar na fila se o Visa Bulletin seguir essa tendência, né? Se mais gente entrar com o processo do que a vazão, que a migração vai dando aos processos que tem agora, logicamente que pode ter um retrocesso maior ainda. Se não tiver um retrocesso maior ainda e começar a avançar mais, você vai querer ter entrado no seu processo antes. Porque hoje você pode, com 10 meses, estar com o caso aprovado, tomara que caia no oficial bom, tomara que consiga fazer no tempo certo, tomara que não tenha nenhum atraso. Tudo isso é um monte de si, mas a gente tem que falar em termos de média, né? Então, na média, você estaria com 10 meses com o caso aprovado e aí já poderia, teoricamente, se tudo ocorrer como está aqui, entrar com o seu ajuste de status, tá? Seguramente vai ter já, talvez, seguramente não, mas talvez já tenha alcançado a data de prioridade no momento que o seu 140 estiver aprovado. Isso é uma vantagem, porque muita gente está sofrendo hoje porque entraram com o I-140 e entraram também com ajuste de status, tá? Claro, na época parecia ser uma boa proposta, mas eu sempre vinha falando isso aqui. Se você tiver o visto, o 140 negado, caiu com um oficial ruim, alguma coisa assim, ou se você fez com um consultor, que aí a chance de negar é muito maior, você ficou agora, como dizia meu pai, no mato sem cachorro, né? Porque agora você não tem mais como manter seu status. Você parou de estudar, porque o consultor falou que você pode parar de estudar, e você tem agora ali uma situação onde você não pode entrar com um novo ajuste de status. O outro status que você fez anterior vai ser negado, porque negou os 140, e você não tem mais status aqui. Você tem que fazer o quê, então? Voltar para o seu país e aguardar o novo processo lá. Então, se você já vem com o 140 aprovado, você sabe que não tem mais esse perigo. Ou você vai ter o seu processo pelo consulado, aprovado pelo consulado, e vai ter o seu visto de entrada como residente, e vai ter o green card aqui, ou vai ter o ajuste de status. Mas, gente, entrar com o ajuste de status, já com o 140 aprovado, não é bem melhor? Não é bem mais interessante, porque você sabe já que já foi aprovada a petição, que é 95% de todo o mérito do processo. Então, realmente, dá para você se planejar melhor dessa forma, tá? Fazer um planejamento melhor, começar o seu processo quanto antes, porque a fila pode aumentar, e talvez quando você tiver já aprovado o 140, vai poder entrar já com o seu ajuste de status, ou iniciar o seu processo consular. Já no caso do EB3 comum, está muito bom aqui, porque nós estamos só com 9 meses de atraso. Somente o Prevailing Wage, gente, leva 8 meses. Só para ter o salário oficial leva 8 meses. Eles estão chamando o caso de quem entrou com Labor Certification
em 1º de fevereiro de 2023. Esse aqui, praticamente, você pode falar que não tem fila em termos do ajuste de status. Tá? Pelo tempo de processamento, praticamente não tem nenhuma fila no EB3 hoje. Agora, o EB3 Unskilled, não. Isso aqui, se você for começar, tem que começar o quanto antes. E outra coisa, gente, se você tem um empregador que vai aplicar para você o EB3 e você vai fazer várias coisas na empresa, né? Vários cargos você vai fazer na empresa que pode ser categorizado em várias categorias de trabalho. Pode ser skilled ou pode ser unskilled. Tente fazer sempre o skilled, porque o unskilled só se não tiver jeito. Para você começar o unskilled, só se fizer, bom, eu vou fazer isso aqui porque é o único que eu posso fazer agora. Eu não tenho experiência com nada, ou eu não tenho nenhum diploma, ou o cargo que me ofereceram é um cargo que não precisa de experiência, não precisa de diploma. Então, foi isso que eu achei. É isso que eu tenho hoje, eu vou ter que realmente fazer dessa forma. Mas se você puder evitar o EB3 Unskilled e passar para o Skilled, talvez você não tenha nem fila. Tá? Isso aí está até melhor do que o EB2, se for olhar. Você depende só do Departamento de Trabalho, basicamente. Não depende tanto do Visa Bulletin. Mas no EB2... e também, já ia esquecendo, uma coisa interessante, se você tem um cargo que vai ser oferecido por uma empresa e você pode, por esse cargo, fazer tanto o EB2 quanto o EB3 com o PERM, com o Label Certification, não é EB2 NW, o EB2 normal, que é igual a EB3. Você tem aqui a opção de escolher um dos dois. Qual que você escolheria? Já que o EB3 está em fevereiro e o EB2 está em janeiro. Pense nisso, porque talvez o EB3 seja melhor para você. E isso aí a empresa controla. O empregador controla o que eles precisam para aquele cargo. Se eles oferecerem um cargo que tem que ter um bacharelado de 5 anos de experiência, ou uma graduação avançada, um mestrado, eles podem também oferecer no mesmo espectro de profissões, de posições, eles podem oferecer um cargo um pouco mais simples e fazer pelo EB3. Tá? Que aparentemente está mais rápido aqui. Então, pensem nisso, porque isso pode interferir no seu plano no futuro. E vamos checar o Visa Bulletin de novembro. Vamos fazer um outro vídeo sobre isso quando sair, onde a gente vai poder saber se o que a gente está planejando aqui realmente vai acontecer ou não. E a gente pode, aos próximos meses, sempre fazer um vídeo como esse, explicando o novo Visa Bulletin e projeções para os próximos meses, para que você possa se programar e quando deve começar o seu processo. Na verdade, se você quer um conselho, eu não estou falando isso para vender, estou falando de forma geral, porque eu estou vendo o que vai acontecer. Gente, vocês precisam começar o processo o quanto antes. Tá? Se vocês têm a elegibilidade, você tem um empregador, você tem que começar o quanto antes, porque se você esperar, você vai ficar para trás. Tá? Você vai ter que esperar muito mais do que as pessoas que estão começando o processo agora. Não é para você correr de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito o processo, dar entrada de qualquer jeito para garantir um lugar na fila. Não. Mas é bom você procurar ver a documentação, se consultar, se consultem com advogados, tá? Não precisa ser com a gente, pode ser com outros, tem outros aí também que podem fazer. Mas, gente, não se consultem com consultores. Eles são também parte desse problema. Tá? Eles são os que estão prostituindo a categoria B2. E pegando qualquer tipo de pessoa, qualquer experiência, qualquer pessoa chega lá, eu tenho um bacharelado em administração e trabalhei toda a minha vida numa fazenda. Eu qualifica, tranquilo, vamos lá, paga aqui $30 mil, tá beleza, seu caso vai ser aprovado, tá garantido. Nós temos 99% de aprovação. E é isso que está acontecendo, tá muita gente vendendo o EB2 para pessoas que não qualificam, já que eles não fazem EB3, ao invés de dizer, por que você não procura um sponsor e faz um EB3? Se você está assistindo esse vídeo agora e teve consulta comigo sobre EB2 e eu aconselhei que você não fizesse o processo, você vai saber o que eu estou falando. Quando eu falei para você, eu não acho que deveria gastar seu dinheiro com o EB2NW, principalmente se tiver como fazer um EB3. Eu sempre falei isso para as pessoas. Se você não tem a opção, ontem eu tive uma reunião com um engenheiro civil muito interessante. Ele veio há um tempo atrás, há 2 anos atrás mais ou menos, me procurou para fazer uma consulta. Eu falei, olha, eu não acho que você devia fazer, pela sua experiência que está aqui agora, eu não acho que o EB2 é para você. Talvez se tivesse um mestrado, ou se tivesse bem mais tempo de experiência, ou se tivesse alguma coisa diferencial aqui, talvez fosse um caso mais interessante para você. Pois ontem ele fez a consulta comigo e ele apareceu com um mestrado.
Não mestrado lato sensu, mestrado stricto sensu. Então ele agora tem mestrado em arquitetura e urbanismo, associado também ao de engenharia que ele já tem e a experiência que ele já tem. E agora nós vamos começar o EB2NW dele, porque agora ele tem uma condição bem mais favorável para ser aprovado nesse tipo de visto. Tem um perfil muito melhor chance. Mas eu não tomei o dinheiro dele naquela época para fazer um EB2 aventureiro, porque eu não posso fazer isso. Eu sou proibido de fazer isso. Sabe quem não se acha proibido de fazer isso? Os consultores estão pegando todo mundo que aparece. Então, isso está populando demais o EB2. A imigração vê muita gente entrando e pouca gente saindo. O que é que vai acontecer? A fila tende a aumentar. Então, você que tem elegibilidade, comece o seu processo quanto antes e se consulte com um advogado. Quer uma dica para você não cair nessa história do consultor e não ir por quem aparece primeiro no Google Search, ou para você ir para quem tem um ator da Globo que falando que fez o processo com eles lá? Sabe como é que você não cai nessa armadilha? Quando você sentar para a entrevista, tá? A primeira coisa que você pergunta é: você é advogado em que estado americano? Onde é que está a sua licença? Para eu olhar aqui agora no Google. Aí você põe o nome da pessoa e coloca o estado e a palavra bar. É bar mesmo de tomar uma. Mas aqui o bar é como se fosse a OAB do Brasil. Então você põe lá. Se o cara está na Flórida, por exemplo, você põe fulano de tal, Florida Bar. E vê se vai aparecer a licença dele, profissional. Se ele está licenciado naquele estado, realmente, ou licenciada. Então, aí você sabe. Se aquela pessoa falar, eu não sou advogado, eu sou o primeiro consultor inicial, eu estou fazendo uma triagem, mas depois seu caso vai ser revisto por um advogado. Gente, pode vazar, porque isso aí é engodo, isso aí é enrolação, isso são esses grupos que o advogado só faz de vez em quando assinar o processo. Geralmente são advogados que acabaram de pegar o bar. Nada contra o advogado que acabou de pegar o bar. Mas são pessoas que não têm experiência ainda trabalhando com imigração, geralmente, por isso que estão lá trabalhando, só assinando o documento e não sabe quem é o seu processo, não sabe quem é você, sabe nada. E o seu processo está sendo todo conduzido por pessoas que não têm experiência, não têm a licença, inclusive, e a própria consulta inicial é o que está falando, é uma consulta. Falar com você, você tem um caso bom, eu acho que é uma boa, vamos fazer? É uma consulta, é uma opinião legal sobre um assunto legal. E isso só quem pode fazer é um advogado licenciado. Licenciado que eu digo nos Estados Unidos. Não vem também advogado do Brasil falar que está licenciado porque é advogado no Brasil. Não é. Advogado nos Estados Unidos, em alguma jurisdição dos Estados Unidos. Então, se você perguntar à pessoa que está na sua frente, você é advogado, e a pessoa começar a te conversar, pode saber que um vendedor tem uma cota mensal para eles venderem, tá? Para eles ganharem depois um jantar, ou um gift certificate, alguma coisa, ou um bônus no fim do ano. Então, eles têm uma cota a cumprir. E essa cota significa mentir para você e dizer que você qualifica, sem qualificar. Então, pense bem nisso, porque pode parecer muito bom, você qualifica. Oh, beleza, ótimo, então vou fazer. E você se enche de esperança, fala para sua família que você vem para os Estados Unidos e depois você perde $30 mil ou até mais. Então, gente, espero que tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha trazido para vocês informações valiosas. E se não subscreveram no nosso canal, por favor, subscrevam, aperte o sininho para ser notificado quando subir um vídeo novo e nos vemos na próxima. Tchau!